Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das maiores, se não a maior contradição do universo de Vampiro à Máscara. De um lado, você tem artistas, patronos da beleza, a pura personificação da paixão. E do outro, degenerados, manipuladores cruéis, predadores implacáveis. O ponto é que essas duas faces pertencem ao mesmíssimo grupo, o clã Toreador. E a nossa missão hoje, assim, é tentar entender como essas forças coexistem. Como que um clã de estetas, de socialites, vira um pilar indispensável para Camarilla e, ao mesmo tempo, um perigo tão refinado, tão letal. Ok, vamos desvendar isso. O ponto de partida, eu acho, para entender o historiador, é que eles são os mestres absolutos das aparências. O apelido Clã da Rosa não é à toa, né? A beleza é estonteante, mas os espinhos são afiados e, olha, venenosos. A influência deles raramente vem de um comando direto, sabe? Tipo um príncipe ventro que dá uma ordem. A força deles é muito mais sutil, é quase etérea. É construída em cima de rumores, de favores, de tendências. Um controle social tão profundo que é quase invisível. Eles não precisam sentar no trono, porque, no fim das contas, são eles que controlam quem chega lá. E essa maestria social nos leva, assim, direto para o papel deles na Camarilla. As fontes dizem que eles são, de longe, os defensores mais fanáticos da máscara. Aquele código que esconde os vampiros da humanidade. O que é curioso, né? Porque os ventres se veem como os legisladores, os pilares. Os brujas se consideram os mais conectados com as paixões humanas. Mas no fim do dia, quem segura a barra mesmo para que o véu não caia são os toreador. Por que esse fanatismo todo? É porque, para um toreador, a máscara não é só uma regra de sobrevivência. É a maior performance artística de todas. É a obra-prima definitiva. Eles enxergam a sociedade humana como, sei lá, uma tela em branco. E eles são os artistas que pintam a realidade que todo mundo tem que ver. E é bem aqui que a genialidade deles aparece. Um Nosferatu, por exemplo, ele é um espião brilhante, certo? Ele coleta informações que já existem, que estão ali nas sombras. O toreador não coleta. Ele cria a informação. Ah, então eles não descobrem o segredo, eles inventam o segredo que vai causar o efeito que eles querem. Exatamente. Perfeito. Eles são a fonte do boato que destrói a reputação de um rival. Daquela peça de arte que sutilmente influencia a opinião pública de uma cidade inteira. Ou da tendência da moda, que na verdade está escondendo uma nova forma de caça. Eles não apenas jogam o jogo. Eles projetam o tabuleiro, escrevem as regras e ainda convencem todos os outros jogadores de que o jogo sempre foi assim. Eles transformam tipo desinformação em alta cultura. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. A história deles. A maioria dos clãs tem uma fundação quase mítica, com uma linhagem super clara. Os Ventrus se orgulham da herança romana. Sim, bem definido. Os La Sombra, da conexão com as sombras. É tudo muito sabe, certinho. Já o historiador, a origem deles é uma névoa. Uma névoa de possibilidades. E essa névoa é, na verdade, uma de suas armas mais poderosas. As histórias variam, drasticamente. Alguns falam de uma tal de Ariel, uma escultora da antiguidade. Outros traçam a linhagem até Ishtar, a deusa babilônica do amor e da guerra. E tem até quem sussurre sobre uma certa Zila, que teria sido amante de Caim. A verdade é que a história de origem do clã é simplesmente a narrativa mais convincente que eles conseguem vender num determinado momento e lugar. Mas essa falta de uma herança sólida não seria uma fraqueza? Uma linhagem direta dá legitimidade, né? Dá um lugar na hierarquia. Para um clã como o Ventru, sim. Com certeza. Para o historiador, é o exato oposto. Essa ausência de uma hierarquia rígida, de uma origem única, força uma espécie de meritocracia brutal. Cada toreador precisa construir o seu próprio valor, do zero. Não dá para se apoiar no nome de um ancestral famoso, entende? É preciso provar constantemente sua relevância. Seja pela sua arte, pela sua influência, pela sua capacidade de manipular. Isso gera uma mentalidade incrivelmente individualista e competitiva.
Quase como se cada membro do clã fosse um empreendedor da própria influência. É a analogia perfeita. É isso. Enquanto um clã mais tradicional pode estagnar, sabe, confiando nas velhas glórias, os toreadores estão sempre inovando nas táticas sociais. Cada um deles é forçado a superar os rivais do próprio clã, o que torna o clã como um todo, assim, imprevisível, adaptável e perigosamente dinâmico. Pensa no poder disso. Um toreador numa corte grega pode dizer que descende de uma musa. Séculos depois, outro, lá na Mesopotâmia, pode traçar a linhagem até uma deusa local. Eles se tornam camaleões históricos. Entendi. E ganham legitimidade em qualquer cultura em que eles se inserem. Isso me faz pensar naquela alegação histórica de que teriam sido eles que incitaram Roma contra Cartago, só para minar o poder dos Bruja. Soa conveniente demais, sabe? Quase como propaganda para se fazerem parecer mais importantes do que talvez eles fossem. Como que a gente diferencia a verdade do autoengrandecimento deles? Essa é a questão central, não é? E a resposta é: não se diferencia. Para um toreador, a percepção é a realidade. Se eles contam a história de Cartago com convicção suficiente para que os outros clãs acreditem, ou pelo menos temam que seja verdade, então o efeito prático é o mesmo. A história deles é uma obra de arte em constante edição. Eles podem, sim, ter orquestrado a queda de um império, ou podem simplesmente ter espalhado um boato muito talentoso durante um jantar. No final, o resultado é poder. E eles são mestres em alcançar isso. Falando em arte e paixão, vamos para o coração do clã. Sua maior fraqueza que é, ao mesmo tempo, sua característica mais definidora. A tendência a ficar paralisado, literalmente hipnotizado pela beleza. Sim, é a sua maldição e a sua bênção, tudo junto. Um toreador pode ser completamente subjugado pela visão de uma pintura, pela melodia de uma música ou pela beleza, assim, estonteante de um mortal. Eles ficam imóveis, presos num transe. E nesse momento, algo extraordinário acontece. Eles se reconectam por um único instante com a humanidade que perderam. É quase como se a besta interior fosse silenciada por um momento de pura epifania. As fontes dizem que eles se lembram de como era respirar, de sentir o calor do sol na pele, do som de um coração batendo. É uma janela para a vida mortal, né? Uma lembrança agridoce de tudo que já se foi. É um momento de vulnerabilidade absoluta. E essa vulnerabilidade é tática. O inimigo pode facilmente destruí-los enquanto estão nesse estado. Mas, paradoxalmente, é também o que alimenta a arte e a obsessão deles. É o que impede, na maioria das vezes, que eles se tornem monstros. Monstros completamente desprovidos de sentimento. É a âncora deles. É incrível a complexidade dessa construção. Uma criatura imortal definida por momentos de beleza que a lembram da sua mortalidade perdida. Isso me faz pensar no perfil de quem se aprofunda nesses universos como os de RPG. Geralmente, quem gosta de RPG é uma pessoa mais criativa, inteligente e muito envolvida com leitura. Exatamente. É um perfil que combina muito com a disciplina e o foco necessários para estudar para grandes provas e concursos, né? Seja vestibular, concurso público, militar, OAB ou residência médica. Exige uma capacidade de imersão e dedicação muito similar. Falando nisso, para quem está na jornada dos estudos e busca uma preparação de verdade, vale a pena conhecer o matchkolbe.com.br. Basta entrar no site ou baixar o app para ter acesso ao maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar em qualquer lugar. Pois é. E essa mesma capacidade de foco intenso, seja num jogo super complexo ou nos estudos, isso nos traz de volta certinho para a maldição do toreador. Porque essa fixação pela beleza não é só uma admiração passiva, é uma obsessão. E a obsessão os leva a querer possuir, a controlar e a se aproximar do objeto de sua admiração, custe o que custar. Não basta ver a beleza, é preciso tê-la
E é aí que a coisa fica sombria. O que acontece quando o encanto se quebra, ou pior, quando o toreador é traído por aquilo que tanto o encantou. Nesse momento, a máscara de artista cai e a face do predador se revela por completo. A ira de um toreador é descrita como vingança transformada em forma de arte. É uma fúria tão concentrada, tão esteticamente terrível, que faria até um Bruja ou um Gangrel, que são clãs conhecidos pela ferocidade, recuarem com um calafrio. Mas não é só uma explosão de raiva como a de um Bruja. Qual é a diferença fundamental? A diferença é abissal. A fúria de um Brujá é quente, é impulsiva, uma explosão de paixão. A do toreador é uma emoção sociopata, é fria, calculada e artisticamente cruel. Um toreador não quer apenas destruir o inimigo. Ele quer transformar o sofrimento dele numa obra-prima. Ele quer que a ruína do outro seja bela, poética e, acima de tudo, pública. Ele não vai te matar um beco. Ele vai destruir sua reputação, vai arruinar seus entes queridos e vai fazer você desejar a morte. Tudo isso enquanto a elite da cidade aplaude o que parece ser um belo espetáculo. Nossa, essa dualidade é o que torna essa análise toda tão rica, né? Um ser que busca a beleza mais sublime, mas pratica a crueldade mais refinada. Se esse tipo de mergulho em narrativas e personagens complexos é algo que interessa, não deixa de curtir e se inscrever para acompanhar as próximas análises. E essa mentalidade predatória se estende, claro, à sua relação com os humanos. Eles se veem como pastores da humanidade, os guardiões da cultura. Mas o que isso significa na prática? Eles usam os mortais para absolutamente tudo. Amor, inspiração, companhia, poder e, obviamente, sustento. A relação pode ser intensa, apaixonada, mas quando o toreador se cansa, o descarte é total e impiedoso. Não é só um predador que se alimenta e vai embora. De forma alguma. Eles não drenam uma pessoa apenas de sangue. Eles a drenam de emoção, de criatividade, de amor, de tudo que a tornava interessante. E quando a pessoa não tem mais nada a oferecer, se torna uma casca vazia, ela é jogada fora como uma bateria usada. O toreador segue para a próxima fonte de inspiração, sem o menor remorso, deixando um rastro de corações e almas destruídas. Com tudo isso, a gente chega ao estereótipo mais comum. Eles são vistos como afetados, dandies, fúteis. Sim. Narcisistas que preferem passar a noite se olhando no espelho do que participar da política real da Camarilla. Então, o que tudo isso significa? Essa imagem é só mais uma fachada. É a fachada definitiva. E a metáfora do espelho é a chave para entender todo o método deles. Imagina a cena. Um Elísio, o salão de festas dos vampiros, cheio de intrigas. Um toreador está encostado numa coluna, olhando para um grande espelho. Os outros, um Ventrui poderoso, um Brujade impaciente, olham para ele e pensam: lá está o vaidoso inútil, perdido na própria imagem. Eles o descartam como irrelevante. Mas ele não está olhando para si mesmo. Ele está olhando para o reflexo. E no reflexo do espelho, ele vê o salão inteiro. Ele vê o Ventrui sussurrando no ouvido de um aliado. Ele vê o Bruja fazendo um sinal discreto para a sua cria. Ele observa cada troca de olhares, cada aliança sendo formada, cada traição sendo planejada. Tudo isso enquanto projeta uma imagem de autoabsorção inofensiva. Isso é uma imagem ótima, mas o quão eficaz isso pode ser na prática? Num Elísio cheio de criaturas com séculos de experiência em intriga, essa fachada de vaidade não seria transparente para os mais velhos e mais astutos? Sem dúvida. Os mais experientes, um Matusalém talvez, poderiam perceber o jogo. Mas a beleza do método é que ele não precisa enganar a todos, só a maioria. O estereótipo é tão forte, tão enraizado na cultura vampírica, que a maioria dos neófitos, e até muitos anciãos, caem nele. Eles veem o que esperam ver. Um artista fútil. Subestimar um toreador é um dos erros mais comuns e mais fatais que um vampiro pode cometer. A vaidade é a camuflagem perfeita para a vigilância total. Resumindo a nossa análise, então, o clã toreador é a personificação da contradição. Eles se apresentam como os protetores da humanidade, mas são seus predadores mais completos, drenando não só o sangue, mas a própria alma.
São artistas em êxtase com a beleza, mas cuja vingança é uma forma de arte. Sociopata. E se projetam como os pilares sociais e fúteis da camarila, enquanto operam nas sombras mais profundas da manipulação. Exato. E para encerrar, fica uma reflexão final. Eles se sentem genuinamente responsáveis pela humanidade, vendo a si mesmos como pastores guiando o rebanho. Mas isso levanta uma questão bem perturbadora. Quando a principal ferramenta do pastor é a manipulação, e o seu objetivo final é a própria gratificação, seja ela artística ou sádica, o rebanho está realmente sendo protegido? Ou o curral que eles construíram é apenas uma jaula dourada, um abatedouro esteticamente mais agradável